Dia do Senhor 24, são 3 perguntas. Pergunta 62. Mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Irmãos, existe um sério problema que parece estar no consciente, no inconsciente dos cristãos em países que tiveram muita influência da Igreja Católica Romana, como é o caso do Brasil. A Igreja Católica Romana, ela reconhece uma salvação pelas obras. No livro apócrifo de Tobias, que se encontra no Antigo Testamento da Bíblia Católica Romana, é ensinado claramente a salvação por obras, né? E outros elementos, de salvação também através de outras ações, outros elementos. E isso acaba ficando meio que no inconsciente das pessoas. E as pessoas acham então que porque pecaram em alguma coisa, ela deve fazer alguma coisa boa para alguém para receber o perdão e não se perder eternamente. Bom, nós devemos fazer o bem para os demais sempre, independente se pecamos ou não pecamos. O fazer o bem não tem nada a ver com o nosso pecado. Nós devemos fazer o bem às pessoas. Agora, perdão de pecados não pode ser relacionado a boas obras, porque não há nenhum elemento que seja em nós tão justo que Deus considere isto para nos perdoar pecados. Olha a resposta da pergunta 62. Porque a justiça de Deus que pode subsistir, porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Foi por isso que foi necessário Cristo, porque somente Cristo consegue cumprir totalmente a lei e trazer obras de justiça que satisfaçam a Deus. As nossas obras de justiça, elas não satisfazem a Deus. Nós fazemos as obras de justiça, as boas obras, por gratidão a Deus e porque é o nosso dever. Mas nós somos imperfeitos. Então, quando Deus nos olha, Ele vê os méritos de Cristo em nós, como falamos ontem no estudo que estamos fazendo. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos, para nós não deixarmos, esses antigos rudimentos que muitas vezes aprendemos, da religião romana, interferir em nós. Uma das muitas doutrinas e desvios que os reformadores corrigiram no século XVI foi a questão das boas obras, justificação por obras. Isso foi corrigido no século XVI pelos reformadores. E foi quando a igreja voltou totalmente à Bíblia Sagrada. E nós vemos então que a justificação é somente por Cristo, não pelas obras, porque as nossas obras são imperfeitas. Então, irmãos, façamos o bem, mas não motivados para termos perdão de pecados. Não por isso, porque somente o sangue de Cristo, isso é blasfêmia e heresia. Somente o sangue de Cristo nos perdoa de todos os pecados, o sangue puro que Ele derramou. Agora, façamos o bem a todos, independente de quem seja, de dia, de noite, independente das situações, que possamos ser pessoas de fato que fazem o bem, mas entendendo isso, não somos salvos por isso, e sim pelo sangue de Cristo. É uma sutileza, mas existe uma heresia por trás dessa sutileza.
Pergunta 63. Se as nossas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na vida futura? Resposta. Essa recompensa não é por mérito nosso, mas é um dom da graça. Irmãos, essa recompensa não é pelo nosso merecimento por fazer algo, mas é pela bondade de Deus, que Deus é galardoador. Deus gosta de presentear, de cuidar bem do seu povo. Então Deus auxilia o seu povo. Deus, Ele dá dons. Dons são dádivas, são presentes, coisas úteis a nós que nós não tínhamos e recebemos totalmente graciosamente de Deus. É como assim, você está precisando de alguma coisa que você não tem e alguém que te ama te dá de presente aquilo. Ela vai falar, olha, eu quero te dar um presente. Você não pediu, você não pagou por aquilo, você talvez até nem merecesse receber aquilo daquela pessoa, ou não esperasse, e aquela pessoa vai e te dá aquele presente, que é algo que é útil para você. É assim que Deus nos recompensa. Não pelos méritos, porque Deus reconheceu que nós estamos sendo pessoas muito boas e vai nos premiar. Não, Deus nos recompensa por amor. Agora, Deus reconhece o nosso coração voltado para fazer o certo. Isso sim, um coração quebrantado diante de Deus, Ele não rejeita. Deus reconhece quando estamos arrependidos dos nossos pecados e quando temos um coração voltado para fazer a coisa certa, quando queremos, de fato, fazer as coisas certas diante de Deus e diante dos homens. Pergunta 64. Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Bem, os irmãos, não sei se os irmãos já ouviram, já ouvi isso a vida inteira. Não, mas se a pessoa é eleita, se é Deus que abençoa, se é Deus que dá os dons sem a pessoa merecer nada, se Deus vai salvar a pessoa sem a pessoa ter uma boa obra, sem fazer nada, então eu posso ficar pecando, posso viver desordenadamente? É claro que não, porque nós não fomos eleitos para vivermos desordenadamente. Nós fomos eleitos para glorificarmos a Deus, para vivermos, para andarmos nas boas obras que Ele preparou de antemão. E o eleito é aquele que persevera na fé, e ele vai perseverando sempre em fazer a coisa certa, né? Então, a pergunta é, esse ensino não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Resposta, não, pois é impossível que os que são enxertados em Cristo, pela verdadeira fé, não produzam frutos de gratidão. Olha só como ele fala aqui, é impossível que aqueles que estão enxertados em Cristo não produzam frutos de gratidão. Por quê que os autores do catecismo falam isso? Veja aqui no Evangelho de Lucas, quero convidar os irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 6, é o verso 43 a 45. O Senhor Jesus aqui, Ele fala algo que é muito importante para o nosso conhecimento, para o conhecimento sobre pessoas, sobre o que é o ser humano. E até mesmo o conhecimento sobre nós mesmos, para nós nos retratarmos diante de Deus. Então olha só o que Jesus fala aqui. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, note que existe aqui uma essência. Existe aqui um gênero. Na verdade, dois gêneros. Duas essências e dois gêneros. Aquele que está a boa árvore e a má árvore. Então, quando nós fomos enxertados na videira, que lá em João 15, o Senhor Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira, né? E meu pai é o agricultor. Cada galho estando em mim, eu limpo para que produza frutos e tal. Então, se nós formos enxertados na videira, nós não podemos produzir os maus frutos.
E é por isso que Cristo fala, quando ele se refere aos falsos mestres, ele fala, pelos frutos os reconhecereis. Então, não é pelo que a pessoa fala, pelo que a pessoa faz, mas é pelos frutos das suas atitudes. Olha só, 45, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. Este homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, é um homem que não vai te abandonar quando você precisa dele. É aquele que não vai tratar a igreja de Cristo como se essa igreja fosse o botequim da esquina. É aquele que vai ter uma responsabilidade de ação com as pessoas. Então ele vai ser assim porque esta é a essência da onde ele está enxertado, que é Cristo. Então esta pessoa que está enxertada em Cristo, ela vai errar, ela vai pecar, porque ela tem a sua natureza humana. Os erros vão acontecer, infelizmente. Mas ele não vai ter aquela falha ética que tem os que possuem, os que fazem parte da má árvore. Então nós devemos olhar com muito zelo e com muito cuidado para cada um de nós. Cada um de nós, eu devo olhar para mim. Quando nós ouvimos o Evangelho, irmãos, nós não devemos pensar nunca assim, isso aqui é para outra pessoa, isso aqui é para... Não, nós devemos sempre pensar, isso é para mim. Sempre o Evangelho, né? Porque é só assim que a gente vai se retratando. Então o Senhor Jesus, ele vai dizer aqui, ó, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. E os autores do catecismo, eles dizem aqui, a pergunta é, esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Não tem como você mudar a essência. Ou a pessoa é, ou ela não é. Ou ela é descuidada e ímpia, ou ela é uma pessoa piedosa. Não tem como você mudar a essência da pessoa. Somente Cristo pode mudar a essência da pessoa. Isso. Agora você, nós, a igreja, as pessoas, nós não temos como mudar a essência das pessoas. Então aqui diz, esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Não, pois é impossível que os que são enxertados em Cristo, pela verdadeira fé, não produzam frutos de gratidão. Esses frutos de gratidão é o reconhecimento por Deus. O reconhecimento que eu sou servo e eu vou fazer o que o meu mestre me colocou para fazer. Esse reconhecimento de amar as pessoas, amar e não abençoar e não maldizer. Se teu inimigo tiver fome e sede, dê-lhe água e comida. Sede misericordioso com as pessoas. Tem a essência que é a essência de Cristo. Já basta as nossas falhas individuais que nós vamos ter na caminhada, sem dúvida. Mas a essência é imutável. A essência não muda. Somente o próprio Deus pode mudar a essência. Então, irmãos, nós devemos com toda a sinceridade do mundo, porque o assunto é sério, nós devemos olhar para nós mesmos e olhar e falar assim, olha, a minha essência não está sendo produzir bons frutos. Não está sendo. Eu preciso ser enxertado na videira. Eu vou te contar uma coisa aqui, que a videira faz, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Convido os irmãos para João 15. Medite nisto. Verso 1. Senhor Jesus aqui ensinando. Eu sou a videira, ou seja, o próprio Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora,
a semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Aqui está se falando de destino eterno, está falando de inferno mesmo, irmãos, no verso 6. Então olha só uma coisa que acontece aqui. Cristo é a videira e o Pai é agricultor. Todo ramo que estando nele não der fruto, o Pai o corta. O que quer dizer isso? Será que em algum momento da minha vida eu estive na videira e depois eu simplesmente parei de dar frutos? Porque se isso estiver acontecendo comigo, o que o Senhor Jesus diz aqui é que o Pai vai me cortar e vai me lançar fora. E meu destino será o versículo 6, serei queimado. Não sou melhor do que os demais. Então eu tenho que fazer uma autoanálise. Agora, se eu percebi isso aqui, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e lança fora. Se eu perceber isso em mim, eu tenho que clamar a ele. Falar, Senhor, me enxerta novamente na videira. Reconheço, Deus, que o Senhor é justo, pois eu não estava dando frutos. E a sua palavra me alerta disso. Isso aqui está escrito há mais de 2000 anos, irmãos. Antes da gente nascer, né? Eu acredito que ninguém aqui tem mais de 2000 anos, né? Então, olha só, se nós percebermos que nós não estamos dando frutos, ou já fomos cortados ou ele vai cortar. Então, nós devemos clamar a ele. Clamar. Se essa palavra aqui nos alcançar, é um bom sinal. Então nós devemos clamar a ele e dizer, Senhor, me enxerta novamente na videira. Me enxerta na videira, por favor. Esse é meu pedido. E lutarmos, né? Lendo a palavra, desenvolvendo em nós que aquele amor venha nos inundar novamente. Mas é ele que vai operar isso. Tá? Agora, vós já estás limpos, né? Agora seguindo o verso 2. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que limpa é a palavra. É a palavra de Cristo. Não a palavra dos homens, não a palavra do pastor, não a minha palavra, a minha opinião, o que eu acho que eu deixo de achar, não isso. Mas a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, é essa que limpa. Às vezes dói para limpar. Mas é necessário passar pela limpeza. É necessário. Então, tem que ouvir. Tem que ouvir a palavra para se corrigir, para perceber que pode ser cortado ou já está cortado e clamar a ele que enxerte de novo na videira. Isso tem que ouvir. Mas só que não é a palavra do pastor, é a palavra de Cristo que limpa. Vós já está limpo para a palavra. Então são duas situações. A árvore boa produz fruto bom porque está enxertada em Cristo. Então a essência não vai poder mudar. E a árvore mal, ela não vai produzir fruto bom, ela vai produzir frutos maus. Se nós não estamos produzindo fruto, ou Deus cortou ou vai cortar. Então é aquele alerta. Senhor, me enxerta novamente na videira. Me enxerta na videira, por favor. Porque o versículo 6, ele não está aqui casualmente. Né? Então ele fala, me enxerta. Então nós devemos falar para Deus. Senhor, pelas tuas misericórdias, me enxerta novamente na videira. Eu preciso ser limpo pela sua palavra, para que eu produza frutos. Tá? Essa é a razão da nossa fé. Assim termina o ensino do catecismo sobre o credo apostólico, com um dever que temos, né? Olharmos para nós mesmos e falarmos, eu quero a essência de Cristo enxertado na videira para que eu possa produzir bons frutos. E que o Senhor Deus abençoe.